Se ainda tem alguém que duvida que o Jair Messias Bolsonaro será preso e que seu filho Carlos Bolsonaro também será preso, eu acredito que só resta dúvida na cabeça de quem não entende como é que funciona o ordenamento jurídico, porque na cabeça do próprio Jair Bolsonaro é só questão de tempo. O próprio Carlos Bolsonaro publicou em um grupo de Telegram que ele faz parte, o grupo de Telegram dele, que ele está com o pai já tem alguns dias e que apesar de estarem compartilhando o mesmo ambiente, nem ele e nem o pai têm dormido. E segundo ele consegue observar algumas coisas do comportamento do pai, porque além de ser filho, ele também é amigo. A preocupação é bem simples que o Jair Messias Bolsonaro tem em relação à prisão dele e do Carlos Bolsonaro. Diferente do Eduardo e do Flávio, que gozam de prerrogativas especiais por conta do cargo que tem, o Eduardo como deputado federal e o Flávio como senador da República, o Jair Messias Bolsonaro, a partir do dia 1º de janeiro, será um civil como qualquer outro, então poderá ser preso, inclusive, por qualquer pedido de prisão ali emitido por um juiz de primeira instância, assim como o Carlos Bolsonaro, que sendo vereador, não tem prerrogativa especial nenhuma de foro e só não foi preso ainda por vários motivos. Entre estes motivos, estaria a criar ali um clima de instabilidade maior do que o clã Bolsonaro já causou no Brasil até a eleição agora de 2022 e também trazer a narrativa de vitimismo que poderia fazer o Bolsonaro sair vencedor da eleição agora de 2022. Eu vou trazer aqui duas matérias para vocês que trazem muito daquilo que a gente já comentou em mais de um vídeo aqui nesse canal sobre a preocupação do Bolsonaro e a realidade que espera ele e parte da família a partir de janeiro. É uma realidade bem apertada e provavelmente será rodeada de grades. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo de forma independente. Se puder colaborar com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que tá passando aqui. Se você não conseguir anotar, porque às vezes passa realmente um pouquinho rápido, você precisa apenas apontar o celular para esse QR Code. E qualquer quantia que você puder colaborar é importante, porque tanto esse canal quanto a Folha Democrática é mantido graças à ajuda de vocês. Muita gente percebeu a mudança de postura do presidente Jair Messias Bolsonaro desde a sua derrota oficialmente para o presidente Lula no dia 30 de outubro. Já tem quase um mês praticamente que a eleição teve o seu resultado definido e o presidente Bolsonaro simplesmente não trabalha. E quando vai lá no trabalho é basicamente para bater o ponto e sair. Tem aparecido muito pouco publicamente, quando aparece não fala. Pessoas próximas têm dito que ele se encontra em um estado de depressão, que não consegue dormir sem ajuda de medicamento. Teve em tese um problema de erisipela na perna. Também tem pessoas que dizem que ele liga todo dia pro PL para que o PL continue questionando as eleições. Pediu que o filho Eduardo Bolsonaro fosse encontrar o Steve Bannon e o Donald Trump nos Estados Unidos para tentar entender, ou para saber quais seriam os próximos passos dados por eles agora que a eleição foi perdida. E a orientação do Bannon é a óbvia, que ele continue questionando a eleição, porque a extrema-direita se alimenta assim. E essa ausência do Bolsonaro diz muito sobre vários pontos que a gente já vem trazendo aqui desde o dia que o Bolsonaro tomou posse como presidente da República. A primeira é a questão das lives. Por que o Bolsonaro se ausentou das lives? Porque as lives eram uma das ferramentas que o Steve Bannon orientava o Bolsonaro, através do Eduardo e do Carlos, a produzir material mentiroso para que a mídia, tanto a mídia tradicional quanto a mídia alternativa, perdesse tempo desconstruindo as mentiras ditas pelo Bolsonaro toda quinta-feira, que era quando ele fazia aquelas lives. Tinha uma semana ali para poder separar material falso para disseminar ou distorcido por ele para disseminar nas lives, e parte da mídia tradicional quanto da mídia alternativa também acabavam ali ficando um certo tempo explicando que aquela informação não era verdadeira, desconstruindo as falácias do Bolsonaro e outras mentiras que eram compartilhadas às vezes por ministros que estavam ali presentes, por convidados, e essa era uma das táticas apresentadas na cartilha do Steve Bannon. O grande problema agora, nesse silêncio do Bolsonaro, é que até uma figura escrota como o Bolsonaro sabe que é só questão de tempo para ele ser preso.
Isso aqui não é um discurso de um entusiasta da prisão do Bolsonaro meramente, gente. Pela quantidade de coisas que a equipe de transição já está descobrindo, de rombo fiscal, de falta de dinheiro aqui, falta de dinheiro ali, irresponsabilidade em um setor, em outro setor, computadores sendo apagados, a pressão que o Bolsonaro está dando no Valdemar da Costa Neto e no PL para que se negue o resultado das eleições ali, para mim fica claro que a bomba relógio que envolve ali o futuro do Bolsonaro é muito simples. Eu até trouxe pra vocês aqui num vídeo recente que na Alemanha, por exemplo, a gente viu Hitler dando cabo da própria vida. No caso da Itália foi um pouco diferente com Mussolini, mas no caso da Alemanha é bem emblemático porque assim como hoje parte do bolsonarismo nega o seu líder Bolsonaro, figuras ligadas à família também têm negado de certo modo o esforço que os patriotas têm feito pelo mito nesse momento. A maior prova é que, enquanto os patriotas estão na porta dos quartéis protestando, o Eduardo Bolsonaro está no Catar. E segundo informações que o Janones trouxe nas redes sociais, existe a possibilidade de não estar apenas o Eduardo junto com a esposa. Pode estar também outro irmão, que seria ou Flávio ou o Jair Renan Bolsonaro. Até agora a gente não sabe se realmente tem outras pessoas além do Eduardo Bolsonaro na Copa do Mundo do Catar, mas a falta de sono do Bolsonaro muito reflete ali essa depressão que em tese ele estaria passando e a reflexão que leva ali a associação da imagem do Adolf Hitler. Se a gente for estudar um pouco do que aconteceu no governo Bolsonaro, muitas alusões com o nazismo são possíveis. No meu livro, por exemplo, o mito, a cronologia do caos, em um dos capítulos eu trago, deixa eu ver se dá pra ver aqui, não, o livro não tá aqui. Em um dos capítulos eu trago aqui a alusão que se foi feita em relação do Bolsonaro, né, uma relação do Bolsonaro com o nazismo e do bolsonarismo com o nazismo. A gente viu o que aconteceu com o Roberto Alvim, que foi secretário de Cultura, a gente viu a Bia Kicis e o próprio Jair Messias Bolsonaro recebendo a Beatrix von Stock, né, que é neta de um representante do nazismo do governo do Hitler, e que inclusive é entusiasta da extrema-direita na Alemanha. A gente viu o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro se encontrando com o suposto professor que fazia cosplay do Adolf Hitler. A gente viu mensagens sendo encontradas ali de cartas em agradecimento do Bolsonaro a movimentos que são enquadrados como movimentos de ultradireita ou de supremacia branca. A gente viu também o próprio governo Bolsonaro na SECOM, divulgações ali de frases atreladas ali ao nazismo, como a ideia do trabalho liberta, o próprio lema da campanha do Jair Messias Bolsonaro, que era inspirado aparentemente no lema da Alemanha nazista, que era o Deutschland über alles, né, a Alemanha acima de tudo, que eles tentam até dizer que não, é porque tem no hino essa palavra, essa frase, né, esse trecho da frase no hino, a gente colocou, mas foi utilizado muito na propaganda nazista o Deutschland über alles, assim como no governo Bolsonaro, o Brasil acima de tudo. Outra similaridade que a gente vai acabar encontrando entre o Jair Messias Bolsonaro e o Adolf Hitler é essa similaridade do silêncio, da reclusão, e o outro passo que o Hitler deu e que eu acredito que o Bolsonaro não fará é tirar a própria vida. No caso do Adolf Hitler, antes de tirar a própria vida, ele, né, falou com as pessoas que estavam dentro do bunker dele que a Alemanha não era digna dele e disparou contra a própria cabeça. A maior preocupação do Bolsonaro, como a gente está falando, é a prisão dele e do filho querido, Carlos Bolsonaro, porque ele sabe que é questão de tempo. O Ricardo Noblar, né, pai do meu amigo Guga Noblar, trouxe aqui uma matéria na coluna dele, que é bem cirúrgica, explicando os motivos pelo qual o Bolsonaro está preocupado. Eu vou trazer aqui para vocês verem aqui. E não resta dúvida que para mim o motivo realmente é esse, né? A preocupação do Bolsonaro com a prisão do Carluxo. Quem já leu o livro da Thaís Oyama, Tormenta, vê claramente lá que o Bolsonaro tem uma preocupação especial com o Carlos Bolsonaro. Inclusive, algumas coisas que o Bolsonaro fez durante esse período de governo, ele fez para não contrariar o Carlos Bolsonaro. Um dos exemplos que a gente pode trazer aqui foi naquela treta que teve ali entre o Gustavo Bebiano e o Carlos Bolsonaro, onde o Carlos Bolsonaro saiu vencedor. O Bebiano acabou saindo do governo Bolsonaro, o Carlos sumiu por um período. A gente já viu várias pessoas falando sobre isso, o Julian Lemos, deputado aliado do Bolsonaro, falando que ele é um psicopata, que fica dentro de casa sem camisa, né, com colete à prova de balas e armado olhando pela janela. Enfim, e qual que é a preocupação do Bolsonaro, tá? Vamos ler aqui o que diz a matéria do Ricardo Noblar. Bolsonaro está se lixando para Eduardo. É Carlos que preocupa. O 03 diverte-se no Catar e o 02 pode ser preso. Derrotado por Lula hoje faz 30 dias, Bolsonaro perdeu a voz, a vontade de governar e o ânimo pela vida. Arriscou-se a perder Michele, com quem está casado há 15 anos completados ontem, no caso no dia anterior a essa matéria, que foi, a matéria saiu hoje, isso foi ontem no caso, no dia 28 de novembro. Segue aqui a matéria.
e afrouxou o estribo que mantinha preso a ele os seus filhos zero, né? O 01, 02, 03, 04. E aí deu no que repercutiu muito mal entre seus seguidores mais fanáticos e mais radicais, enquanto eles enfrentam chuvas torrenciais em acampamentos na porta de quartéis, clamando pela anulação das eleições, Eduardo diverte-se esbanjando felicidade. E logo onde? No Catar, sede da Copa do Mundo, na companhia da mulher, de uma penca de amigos e torcendo pela vitória da seleção brasileira. Bolsonarista raiz, por força do hábito, acaba usando a camisa da seleção, mas não torce por ela, é o que eles dizem. Torcer pela seleção a essa altura só beneficia o PT e o Lula, que venceram uma eleição roubada, segundo os bolsonaristas. E é justamente por ter sido roubada, segundo os bolsonaristas, que eles estão em pé de guerra e cobram a intervenção militar que cancele a eleição. Pedem também a prisão de Lula. Não querem só isso, querem o fechamento do Supremo Tribunal Federal e a prisão de meia dúzia de ministros, entre eles Alexandre de Moraes, a quem Bolsonaro chamou de canalha no dia 7 de setembro de 2021. Bolsonaro prometeu, inclusive, desobedecer às ordens dele. Como continuarão fiéis ao mito e aos filhos do mito e a uma visão de mundo que eles souberam tão bem vender para convencê-los, quando o mais ideológico dos Bolsonaros faz o que Eduardo fez em ocasião de também um sofrimento coletivo. E aí algumas mensagens que foram publicadas, os bolsonaristas dizendo que é inacreditável, enquanto eles estão na chuva, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro está lá no Catar e tudo mais. Isso aqui foi publicado na coluna do Guilherme Amado, eu vou deixar pra vocês, ou do Guilherme Amado não, perdão, do Ricardo Noblar, eu vou deixar pra vocês no primeiro comentário fixo as fontes, e uma matéria publicada aqui por Victor Dias no DCM, no Diário do Centro do Mundo, traz aqui qual que é a preocupação do Carlos Bolsonaro, né? O Jair Messias Bolsonaro fica preocupado com o filho, tá com o filho colado ali também, e o filho, isso é inegável também, o filho que mais gosta do Bolsonaro e vice-versa, é o Carlos. Isso não dá pra negar também. E aí o Kim Paim, né, que é um desses bolsonaristas aí mais radicalizados que ganharam ascensão recentemente, postou um print do que o Carlos Bolsonaro publicou no grupo do Telegram. E tá ali, ó. Estive com meu pai nesses últimos 2 dias. Inclusive, não dormimos. No mesmo quarto, perdão. Ou melhor, não dormimos. E digo que sei interpretar grande parte do seu comportamento. Papel de filho e amigo. Estarei sempre aqui. Ou seja, enquanto os outros filhos estão passeando aí, o filho amigo, o Carlos Bolsonaro, está ali junto com o seu pai. O que é que eu acho que vai acabar acontecendo, né? Sendo bem honesto pra vocês aí. E é só pra finalizar, que eu ia esquecendo de mostrar aqui também, o trecho final da matéria do Ricardo Noblar aqui, que traz a preocupação do Bolsonaro, qual que é, né? Que é essa aqui, ó. A preocupação maior, tá ali, ó. Que o Carlos Bolsonaro, por não ter prerrogativa especial de foro e por não ter mais um pai presidente da República, pode acabar, tá ali, ó. Pode acabar sendo preso por decisão de qualquer juiz de primeira instância. Tá ali, ó. Bolsonaro nunca revelou onde Eduardo... Isso aqui foi de uma outra treta que o Eduardo Bolsonaro se envolveu com o pai, quando o Bolsonaro foi candidato à presidência da Câmara em 2017. O Eduardo Bolsonaro viajou, não votou no pai, e aí o Bolsonaro foi pego discutindo com ele no WhatsApp. E olha a preocupação do Jair Bolsonaro ali, ó. Carlos, vereador, o 02, é o mais instável dos filhos. Preocupa Bolsonaro. Ele responde a processos que poderão levá-lo a ser preso por decisão de qualquer juiz de primeira instância. Esse é o principal motivo do desespero em que vive Bolsonaro. Por que esse desespero todo? Porque, como eu disse, como ele é presidente da República, tinha muito juiz que não queria agir para evitar qualquer tipo de instabilidade, qualquer tipo de narrativa de perseguição ou algo do tipo. Agora que ele não será mais presidente da República, que ele já foi derrotado, não vai se ter mais essa preocupação do discurso de vitimismo do clã Bolsonaro, da suposta perseguição que se tem contra o grupo A ou o grupo B. Eles não estarão mais preocupados com isso, e a tendência é que sim, o Carlos Bolsonaro seja preso por ser líder de uma organização criminosa que atende pelo nome de Gabinete do Ódio. Por isso que o Bolsonaro está sem dormir. Não é porque o Eduardo está no Catar, não é apenas porque perdeu a eleição, é porque o seu filho querido e mais instável corre o risco de ir para a cadeia a qualquer momento. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal. A gente já fez vídeo aqui, inclusive, explicando os possíveis crimes do Carlos Bolsonaro. E lembrando aqui pra vocês que é provável que ele fuja do Brasil junto com o Jair Bolsonaro, porque a gente sabe ainda que existe um aparelhamento do judiciário por bolsonaristas, e eu tenho uma leve suspeita que vaze alguma informação pro Bolsonaro e pros seus filhos ali, no finalzinho de dezembro,
da possibilidade de prisão do Bolsonaro já em janeiro, ou do Carlos já em janeiro, nos primeiros meses de 2023, e que ele se evada do Brasil antes disso, para que não seja preso. Como é um bom covarde, ele provavelmente acabará fazendo isso mesmo. Deixa like, se inscreva no canal, me siga nas plataformas digitais, e se puder colaborar com o nosso trabalho, como eu já disse pra vocês, é só curtir, compartilhar. Segue a gente no Facebook também. As fontes que a gente falou aqui pra vocês, tudo, estarão fixadas no primeiro comentário fixo. E como a gente sempre diz aqui no final de cada vídeo pra vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo.